Obrigado, doutor Felipe. Bastante claro, evidente, trazendo aí uma experiência já do setor, efetivamente, daquilo que vem sofrendo ou ganhando efetivamente as próprias empresas, né, que atuam efetivamente nesse mercado, que é um mercado, não digo novo, mas a regulamentação é nova, né? Então, isso traz uma experiência se aquilo que está regulamentando ou não. De certa forma, eu queria só, acabei não falando no início, mas só registrar a presença do vice-presidente da Federação Paulista de Futebol, doutor Wilson Marchetti, aqui presente, do diretor do Sindicato dos Atletas de São Paulo, doutor Guilherme Matorelli, e demais aí que eu acabei não tendo a oportunidade de abraçar e de prestigiar. Vou passar a palavra, então, para o doutor Fernando Galo, diretor da Betano. Bom dia a todas e a todos. Primeiro, agradecer à NDD, presidente Terence, pelo honroso convite, cumprimentar Felipe, Udo, Paulo, a todas e a todos presentes. Transmitir aqui o abraço do Guilherme Figueiredo, que não pôde estar aqui presente hoje, mas deixou o abraço dele, o desejo de um evento exitoso. E fazer coro ao que disseram aqui, começar por fazer coro ao que disseram os colegas, no sentido de que o Brasil deu passos importantes no sentido de começar a consolidar um mercado de apostas online regulado aqui no Brasil, seja com a legislação de 2018, de 2023, mas também com as portarias do Ministério da Fazenda, que trouxeram não só, em primeiro lugar, mais proteção para as pessoas, para a sociedade brasileira, mas também segurança jurídica para os operadores, para que a gente possa, com segurança, operar aqui no Brasil. É uma regulação que, se não é a melhor do mundo, está entre as melhores do mundo, tem práticas inovadoras e importantes, como a própria questão do reconhecimento facial, não só no cadastro da conta, mas em diversos momentos da navegação. São pouquíssimos países que fazem isso. Então, a regulação ela veio para colocar o Brasil no lugar dos países que têm boas regulações de aposta. Lembrar, como o Felipe falou, que nós só estamos entrando no 6º mês de vigência das portarias. A gente passou muitos anos com um mercado desregulamentado, o que naturalmente foi ruim, e foi ruim para todo mundo, foi ruim para os operadores, foi ruim para a sociedade brasileira. Isso começou a ser corrigido e a gente está num movimento positivo. A gente tem feito menção aqui às portarias do Ministério da Fazenda, lembrar que continua havendo uma agenda regulatória para os próximos 2 anos, tem 13 itens na pauta da SPA a respeito, o próprio Congresso continua debatendo o avanço na regulamentação do setor. De toda forma, a Betano vê com olhos positivos o que aconteceu, a gente ajudou a construir a regulação, trazendo também para o debate insumos do que nós colhemos de melhor na prática internacional. A Betano atua hoje em 20 mercados e a gente incidiu nesse debate, continua naturalmente engajando, cooperando com as autoridades nesse processo de regulamentação. Ao mesmo tempo, também queria chamar a atenção para aquilo que continua sendo o nosso maior desafio, que é o combate ao jogo ilegal. Udo e Felipe, Paulo já tocaram nesse tema. Ainda há, sim, muito desconhecimento, muita desinformação, mas o fato é que você tem, hoje, operadores que conseguiram uma licença do Ministério da Fazenda e estão obrigados a cumprir com o Regramento Nacional, sob pena de multas muito altas, sob pena de ter sua licença revogada
aqui no Brasil e que, portanto, precisam cumprir com uma série de obrigações legais. E você tem todo um mercado ilegal que continua operando. A gente ainda não tem dados definitivos sobre isso, mas tudo que a gente colhe dos bancos que operam para a gente vai no sentido de que o mercado ilegal ainda é bastante prevalente em relação ao mercado legal, que a nossa canalização aqui no Brasil ainda, infelizmente, é muito baixa. Ela começa a aumentar um pouquinho desde janeiro, mas ela ainda é muito baixa. Por que o mercado ilegal é um problema? Por várias razões. Porque ele não oferece proteções para as pessoas. Hoje eu estava falando do reconhecimento facial. Hoje, para você cadastrar uma conta na Betano, para você poder fazer uma série de atividades dentro do aplicativo, você precisa passar não só pela coleta de documento, mas também pelo reconhecimento facial. Isso torna muito difícil, que menores de idade estejam usando a plataforma, a menos que você tenha um adulto que seja, de alguma forma, conivente com aquela prática. Isso traz proteção, ajuda a evitar fraudes financeiras. O ilegal não faz isso. O tema da ludopatia foi aludido aqui. Os operadores legais têm todos os mecanismos, não só de ferramentas que colocam à disposição para as pessoas, para limitarem o volume que elas vão apostar, para limitarem o tempo de sessão que elas têm dentro da aplicação e outras tantas ferramentas que a pessoa tem para controlar a sua própria experiência, como o próprio operador, ele próprio pode tomar e toma medidas quando ele tem indícios suficientes de que está diante de um caso de ludopatia, inclusive com o encerramento de contas. O ilegal não faz isso. A integridade esportiva da mesma forma. As casas de apostas aqui estão obrigadas pelo regulamento. Como o Felipe lembrou, muitas delas já faziam isso, independentemente de regulamento, mas estão obrigadas pelo regulamento a denunciar não só para as entidades internacionais, mas também para o Ministério da Fazenda e para o Ministério Público aqui no Brasil, indícios de manipulação dentro de sua plataforma que estejam observando. Casos de vulto que a gente conhece aqui envolvendo atletas brasileiros foram relatados às autoridades, às entidades internacionais, pelas próprias casas de aposta. A casa de aposta é vítima da manipulação. Por isso que a gente trabalha para combatê-la. O ilegal não faz isso. Da mesma forma, o setor tem contribuído com o esporte brasileiro, tem contribuído com o pagamento de impostos, ao contrário do que a gente ouviu na semana passada, é um setor que já tem uma carga tributária muito significativa aqui no Brasil. Os operadores legais, naturalmente. Então, tem uma série de razões pelas quais a gente precisa combater o jogo ilegal. E aí você tem discussões desde a compensação do tema do IOF, o PL de publicidade e outras atividades que estão olhando para o setor de apostas no sentido de restringi-lo. O alerta que nós temos feito nós não temos preconceito com esse debate, com nenhum debate, a gente vai estar na mesa e vai debater. Só que a tarefa mais importante que a gente tem diante da gente agora é consolidar o mercado e expandir o mercado legal e sufocar o mercado ilegal. A regulação é boa, o Brasil precisa melhorar a fiscalização, é preciso reconhecer os esforços que a SPA tem feito, mas ainda mais que o país precisa fazer para combater o mercado ilegal. Então, acho que eram essas as minhas considerações iniciais. Agradeço mais uma vez e fico à disposição. Muito bem. Bom, agradeço, então, o Felipe, o Fernando e o Udo. E, assim, a nível de debate, dizia o finado jurista André Franco Montoro, em uma das suas frases, ele falava o seguinte: o Brasil é um país de porteiros.
Ou seja, a gente utiliza muito a portaria em substituição ao sistema legal. Lógico que o ato administrativo tem força de lei, isso é nítido. Mas, ao mesmo tempo que ele é muito fácil de ser editado, ele é muito fácil de ser revogado. Basta o ato que a autoridade que editou também revogar. A minha pergunta para vocês, assim, em temas de debate inicial, seria como o setor encara essa, talvez, fragilidade de ser a sua grande regulamentação ser por portarias e não um sistema normativo mais rígido. Isso já chegou a ser debatido dentro do próprio, usando a expressão da indústria das bets. Isso é um problema ou não é problema para o setor? Essa é a... Paulo, a minha opinião é que, da mesma forma como ocorre nos regulamentos da CBF, por exemplo, nos regulamentos da FIFA, existe uma flexibilidade maior de atualização de regulamentação no caso das portarias. Então, acho que ficaria muito engessado se a gente se regulamentasse todo o mercado via legislação. Então, a gente poderia ter alguns dispositivos na legislação que, com o passar do tempo do mercado regulamentado sendo consolidado no Brasil, a gente começar a ver que não funcionou e que exige alguma adequação em relação a isso no longo prazo. Então, penso eu que as portarias são benéficas nesse sentido, de a SPA, da mesma forma que todos nós estamos aprendendo com o mercado regulamentado, a própria SPA, que é o órgão regulador, também está aprendendo e está tentando ver quais são as práticas que melhor funcionam no mercado regulamentado. Então, acho que a portaria dá essa flexibilidade de ser alterada com o passar do tempo. Não sei se meus colegas concordam. Concordo com o desse ponto, é importante, e eu vou destacar essa fala de que a SPA está aprendendo, né? Acho que tanto a Secretaria de Prêmios e Apostas quanto boa parte do nosso Poder Legislativo e também Poder Judiciário tem descoberto o que é esse mundo de apostas. E a nossa ideia é sempre estar contribuindo com esse debate. A gente tem visto muita evolução, principalmente o interesse nesses setores, dos três poderes, de estarem junto ao nosso setor. Então, nós vemos representantes do Congresso Nacional participando de alguns eventos, a Secretaria de Prêmios e Apostas está presença constante já, para entender o que ajuda muito, mas também não exime de algumas situações que geram para a gente um questionamento. A própria portaria, que trata dos repasses. Aí é até interessante aqui, para esse âmbito acadêmico, o repasse para as instituições de organização do esporte. Porque foi estabelecida uma portaria, teve a determinação do montante que era para ser destinado para cada uma, só que não teve a menor explicação de como proceder com isso. O que gerou, para algumas, a necessidade de organização de um escritório nacional de repasse de recursos, que algumas operações decidiram fazer, outras operações tiveram que judicializar esse processo para consignar o valor, falou, só está aqui, na hora que vocês resolverem, o dinheiro já está em caixa, estamos cumprindo o requisito. E isso é só um exemplo de outras situações que acabam ocorrendo, mas, felizmente, como o Mudo falou bem, por ser o caminho das portarias, gera essa tranquilidade, por assim dizer, em grau de discussão e debate em nível tanto acadêmico quanto específico com a autoridade, conseguir fazer a revogação e a correção das portarias. A legislação naturalmente traz um pouco mais de segurança, ao mesmo tempo que as portarias trazem mais flexibilidade. Então, enfim, é algo que acho que a gente vai ter que continuar equilibrando. A gente vai continuar vendo atividade dentro do Ministério da Fazenda em relação às portarias, mas também o próprio Congresso segue avançando na regulação. Então, são coisas que vão acabar coabitando. O difícil é só a gente explicar para parceiros estrangeiros, né? Aí, no nosso caso, lidar muito com provedores que são de origem internacional e UDO até mesmo com os operadores de origem estrangeira, falar de segurança jurídica no Brasil para algumas coisas, né? É o que eu falo, em uma semana a conversa toda muda. Falando um pouquinho sobre um tema um pouco mais polêmico. Publicidade para menores. Outro dia, um amigo que é
julgador do CONAR, me encontra e precisava falar com você, enfim. E ele veio falar comigo a respeito de um determinado caso que estava sobre o controle dele. E ele falando o seguinte, olha, a própria Receita Federal denunciou para o CONAR um determinado clube de futebol que teria na camisa da base publicidade efetivamente de betting. Ele perguntou para mim o que eu achava. Eu falei assim, olha, eu não sei dizer para você, assim, na prática, né, se a publicidade na camisa do time, mesmo que na base, é destinada ao menor. Quem que nós queremos tutelar? O atleta menor ou quem está assistindo? Ou quem está prestigiando, quem está no estádio? Até porque o atleta, e isso eu passei para ele, o atleta tem uma vedação legal. Ele tem, além do aspecto legal, tem no próprio regulamento de competições da CBF, tem uma proibição expressa. O atleta não pode jogar ele, familiar próximo, enfim, todo um contexto disso. Essa distinção, e a pergunta vem nisso, essa distinção, o que é publicidade para menor? Como eu distingo uma publicidade para menor ou não? Tudo bem, eu poderia até falar assim, está no programa de criança, tal, enfim, né, mas está na novela, enfim, tá. Em que momento eu consigo distinguir uma publicidade geral, fixação de marca, que é o caso em camisa de time de futebol, basquete, assim por diante, e a distinção efetiva de uma publicidade dirigida para menor de idade? Como é que as empresas hoje estão trabalhando? Como é que vocês estão estipulando? Porque esse é o grande bombardeio efetivamente hoje, quer dizer, atingir o menor de idade. E eu vou até brincar com vocês. Eu estava numa sala de aula outro dia dando exemplo e eu perguntei na sala, todos maiores, perguntei quem jogava ali. Todo mundo olhando, falei, não, pode falar, não tem problema, é legal. Quem joga? Metade da classe levantou a mão que jogava, que já participam, que jogam. Então, tipo assim, em que momento essa publicidade tem essa restrição? Como é que essa distinção efetivamente, como é que esse projeto pode efetivamente, que está hoje, eu sei que eu não gosto de discutir projeto de lei, porque tudo pode acontecer, mas como é que esse projeto pode alterar aí a forma de trabalho efetivamente das betings? Tá. Primeiro, é um tema muito legal. E porque, como o Fernando falou bem, a gente não tem o menor interesse em menor sendo cliente. Tanto que já existia antes, agora a regulamentação ficou ainda mais robusto, a tentativa de participação do menor. Teve inclusive um parlamentar lá de Minas que me mandou mensagem: olha aqui, tem uma criança de 14 anos que está jogando. Eu falei, olha, não é em casa regulamentada, porque não tem como ele estar jogando, que ele não consegue fazer cadastro, ele não consegue movimentar financeiramente, porque as movimentações são feitas por PIX, por conta bancária cadastrada no CPF do titular, que é maior de idade, ainda tem a checagem facial, então isso não é possível, ele está jogando no ilegal. A gente vai acaba voltando no assunto. De todo jeito, o que eu posso dizer da nossa experiência em publicidade no esporte foi que, primeiro, desde sempre a gente teve a postura de, ao fechar um acordo de patrocínio, nunca que a marca fosse exposta em categoria de base sub-18. Então, até a sub-20, então, a gente teve a marca exposta em Copa São Paulo de Futebol Júnior. Por um entendimento de que é uma competição destinada a atletas de até 20 anos. Se por opção da equipe coloca um jogador de 17, aí foge demais, era levar o pensamento muito longe de uma realidade da competição, que é atletas de 18 a 20. Então a gente teve esse cuidado. Ainda durante o processo regulatório, a gente decidiu ser um pouco mais rigoroso com isso e passamos a substituir o patrocínio que nós tínhamos nos clubes sub-20 por uma instituição de caridade. No caso mais emblemático, talvez tenha sido do América Mineiro com a Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, que é uma parceira da Estrela Bet há muitos anos. Então a gente abriu esse espaço para que a Santa Casa divulgasse no uniforme do América, que disputou Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mas teve uma situação muito engraçada. Uma vez eu estava olhando os nossos clubes, acompanhando, né? Eu acabo virando torcedor dos clubes patrocinados, e
um clube nosso que tinha tido um sucesso desportivo, acho que tinha subido para Série A, uma coisa assim, divulgou, super empolgado, foto de camisa sendo vendida na loja com a marca em camisa infantil. Imediatamente já ligo para o Dr. Fred, nosso diretor jurídico, para a equipe de marketing que cuidava do patrocínio, para entrar em contato e barrar aquilo, porque aí já ficou um passo adiante. Por que eu digo isso? Porque não é interesse que a criança ou adolescente seja uma vitrine de exposição de um produto que é destinado à maior de idade. Agora, o receio nosso é que essa restrição à publicidade seja de tal forma que ela se torne quase hipócrita. E eu vou trazer um exemplo, mais uma vez, do consumo de bebidas alcoólicas, que também é destinado à maior de idade aqui no Brasil. Se você caminhar pela orla da praia, lá do Rio de Janeiro, lá é maravilhoso, mas você vê as barracas de praia com propaganda de diversas bebidas alcoólicas. E ok, o público que ela pretende atingir não é o menor. Não é aquela propaganda que vai fazer o menor passar a ver uma guarda-chuva e falar, poxa, vou tomar uma cerveja. Ou não é a patrocínio na camisa do clube de futebol que vai fazer o adolescente falar, não, vontade de fazer uma aposta. Não é isso. Até porque ele vai encontrar as barreiras, e eu acho que as nossas barreiras são até mais rigorosas que as barreiras de outros setores. Mas é necessário ter um bom senso e equilíbrio. Nem toda empresa, mais uma vez, vai ter esse bom senso, vai ter esse caminho. A Betano eu sei que também sempre teve escutado. A Betano foi até mais rigorosa que a Estrela, exatamente nesse ponto, transição sub-20, né, para profissional. Mas com isso a gente consegue acompanhar até mesmo quais são as empresas que estão interessadas em fazer um mercado sério, né, que tem esse cuidado, esse bom senso. Da mesma forma, a gente não faz essa publicidade no Cartoon, nem tem Cartoon Network mais, né, porque sabendo que acabou, mas lá na Nickelodeon, por exemplo. Ou mais além, a gente teve uma outra situação que eu posso exemplificar bem esse entendimento e mudança de postura. Nós tínhamos um youtuber que fazia divulgação nossa e numa revisão dos contratos nós encontramos a realidade que ele fazia muita divulgação para menor de idade. Então, na verdade, era um dinheiro jogado fora, porque o público dele não conseguia nem participar com a gente. E aí acabou encerrando o contrato para justamente ter um cuidado de não desenvolver um interesse futuro naquela participação. Então, na verdade, é mais um caminho de bom senso mesmo para essa publicidade. Espero que o legislador consiga enxergar também que do nosso lado existe esse interesse. Do meu lado, acho que só reforçar que o nosso serviço é para maiores de idade. Então, se o menor tentar entrar, primeiro, como eu expliquei, é muito difícil hoje com os mecanismos que a gente tem de controle, inclusive de reconhecimento facial, que um menor entre. Se a gente descobrir, a gente encerra a conta na hora. O serviço não é para menores de idade, então não faz sentido para a gente que a publicidade apele para menores de idade, porque eles não são clientes potenciais, não devem ser. E a Betano sempre teve uma abordagem, como o Felipe falou, bastante conservadora nesse sentido, e assim seguiremos. Agora foi. Só fazer um destaque, até sobre a Betano, né? Parece que eu fico levantando bola para concorrente, não gosto nem dessa palavra, mas é porque as boas práticas devem ser valorizadas. Eu sou muito fã do Futebol Clube do Porto, lá, enfim, série, coisa familiar. E um clube que é patrocinado pela Betano lá em Portugal. E eu não posso usar a marca de outras empresas na rua, até pelo meu papel na empresa. E como é que eu faço? Lá em Portugal, a Betano não está na camisa das categorias de base, de formação do Porto. Então, quando eu estive lá, eu tive que pedir na loja, falei assim, não, eu quero uma camisa do Porto B, né, que faz a categoria de base. Até consegui o patrocínio. Até brinquei com o Guilherme isso. Mas é uma prática interessante de ceder o espaço ou para o clube comercializar, ou já que você já aquisitou aquele direito de exploração daquela propriedade, que ela seja cedida a alguma instituição, ou que deixe a camisa limpa, qualquer coisa assim. Só complementando e concordo plenamente com o que os colegas já falaram, como é importante a gente fazer essa conscientização, né? Eu acho que muita gente não tem noção do como é feita a trava para o menor de idade na plataforma. Reconhecimento facial, KYC, conta bancária, conta cadastral, conta transacional. Então, isso tudo normalmente não é divulgado. Então, o que isso acarreta? Vários parlamentares ou pessoas que talvez não se aprofundaram devidamente sobre o assunto acabam tentando criar normas que já existem e que já estão estabelecidas.
e acaba ignorando isso e acaba transparecendo para a população que o menor de idade está desprotegido e continua apostando. Mas que, na realidade, a gente acaba voltando para o mesmo assunto sempre, né? Que, na verdade, se menor está apostando, muito provavelmente é em mercado ilegal, que é o que a gente também quer combater. Então, assim, as pessoas acabam colocando tudo no mesmo balaio, só que a gente está com o mesmo objetivo. Eu também quero lutar contra a ludopatia, eu também quero acabar com o endividamento, eu também quero acabar com o menor de idade apostando. Mas isso só vai ser possível quando a gente travar o mercado ilegal ou, eventualmente, sancionar o operador licenciado que não estiver observando as melhores práticas. E aí sim a gente vai ter um mercado bem regulamentado. Bom, vocês já estão vendo a mestra de cerimônia aqui a meu lado, isso significa que o nosso tempo está esgotado. Eu até queria abrir uma pergunta para a plateia, mas eu vou, em razão aqui do tempo do evento, vou deixar... Aí depois, no final, aí o pessoal vai estar a tarde toda, quem quiser fazer alguma pergunta direta, eles estão aí para responder. A única coisa que eles não vão responder é dicas de aposta. Até porque eu não sei também. Né? Efetivamente. Mas, de qualquer forma, queria agradecer, então, a todos os palestrantes aqui. O bate-papo foi gostoso, passou aí uma hora, quase uma hora e meia, numa conversa super agradável e bastante elucidativa. E, mais uma vez, agradeço a academia por este momento. E aí, então, encerramos aí esse painel. Antes, porém, só registrar que ontem foi aniversário do confrade Luciano. Então, uma salva de palmas para o Luciano pelo seu aniversário. Muito obrigado.